Telespectadores, um bom dia para todos. Ecologia em Ação, começando com um tema bastante genérico que diz respeito às agências ambientais de licenciamento, à sociedade civil organizada em relação ao meio ambiente, os organismos que compõem nos três níveis, federal, estadual e municipal, de atendimento ao público nas questões ambientais, de que forma a sociedade civil organizada está organizada hoje e como era em tempos passados. Enfim, vou deixar vocês assim atualizados. A grande maioria sabe como funciona, mas sempre tem gente nova chegando na sociedade, os jovens que precisam saber como funciona a sociedade na questão ambiental. Então, a nível federal, nós temos o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que trabalha junto com o Instituto Chico Mendes. A cada um cabe uma competência. Uns fazem a política ambiental e o outro, o Instituto Chico Mendes, faz provavelmente a parte de fiscalização, educação ambiental e outros afins. O IBAMA, ele aqui em Joinville já foi sede da delegacia estadual. Naquele tempo chamava-se IBDF e o IBDF funcionava na Rua do Príncipe, onde hoje é uma loja comercial. Rua do Príncipe com Rua 15, esquina. E, na época, um dos delegados era um colega meu de turma, engenheiro agrônomo, Joaquim Falco Uriarte Neto. Depois, a delegacia estadual foi para Florianópolis e ela foi precedida, antes do IBDF, em Joinville funcionava o Instituto do Pinho. Esse Instituto do Pinho funcionou no edifício Salles, no 3º ou 4º andar. E esse Instituto do Pinho se transformou em IBDF e que se expandiu para o Brasil inteiro. Hoje, a instituição chama-se IBAMA. Em Joinville, nós temos um escritório do IBAMA que tem meras atribuições burocráticas. Ele não atende mais como vinha fazendo em anos anteriores, em décadas anteriores do século passado, onde liberava planos de exploração florestal, projetos de reflorestamento, se envolvia com incentivos fiscais do FISETA reflorestamento, e isso tudo acabou, isso não tem mais. E as atribuições florestais do IBAMA e de meio ambiente foram dadas sob convênio para a Fátima, e a Fundação de Amparo ao Meio Ambiente de Santa Catarina, Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina. Mas a nível federal ainda nós temos o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, que é um órgão paritário, e esse órgão paritário ele tem atribuições nacionais de avaliar processos judiciais, como multas, autuações, embargos, e no CONAMA esses processos são avaliados e decididos. Além disso, o CONAMA é um órgão normativo, ou seja, ele cria normas de procedimentos para com os recursos naturais renováveis no Brasil. Então, as normas ambientais são diversas, como, por exemplo, nós temos para resíduos uma norma NBR atualizada pelo CONAMA, que é a 307, que fala sobre resíduos da construção civil. Mas é um órgão atuante, ele é paritário, como eu já disse, metade dos membros pertence à sociedade civil organizada e a outra metade pertence aos órgãos representados dos governos estadual e federal. Os conselheiros eleitos estadualmente, eles têm uma remuneração do CONAMA pelas diárias, pelas despesas que fazem para participar das reuniões em Brasília.
No momento, Santa Catarina não tem nenhuma representação no CONAMA na questão ambiental. A Federação das Entidades Ecológicas ela foi dissolvida e era que nomeava e selecionava os ecologistas, as entidades ecológicas para atuarem no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, hoje, Santa Catarina não faz parte com representatividade ambiental no CONAMA por parte das ONGs da sociedade civil organizada. Então, são órgãos do governo federal. Tem ainda o Ministério Público Federal, que também atua fortemente em ações judiciais na questão ambiental. Cabe, por exemplo, ao Ministério Público decidir sobre manguezais, sobre restingas, principalmente porque são áreas de preservação permanente federal. Então, os mangues e as restingas, eles pertencem ao Ministério da Fazenda, porque esse Ministério da Fazenda cobra laudêmio, cobra uma taxa de ocupação dessas áreas quando forem concedidas por alvarás, por laudêmio, pelo órgão estadual, pelo Serviço de Patrimônio da União. Agora vamos passar para o nível estadual. As entidades a nível estadual também são diversas. Como órgão superior de julgamento de processos, multas, embargos, infrações, nós temos o Conselho Estadual de Meio Ambiente, CONSEMA. O CONSEMA, então, também é um órgão paritário, o que quer dizer que os conselheiros foram selecionados entre órgãos públicos, poder público, e entre a sociedade civil organizada, então as ONGs. Em Santa Catarina, no tempo da Federação das Entidades Ecológicas, eu fui designado como conselheiro da parte ambiental do Estado. Então, eu atuei durante um ano nas reuniões do Conselho e depois que a federação foi dissolvida, nós deixamos de ter representatividade no CONSEMA. É uma pena. Mas outras ONGs entraram no lugar da FIEC e estão se desempenhando lá, só que do CONSEMA você tem pouca transparência, você tem pouca informação. Então, o CONSEMA opera em Florianópolis, tem uma reunião mensal. O CONSEMA ele é presidido pelo presidente da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Geralmente o secretário não vai às reuniões do CONSEMA, são outros diretores que vão. Muitas vezes é o secretário da Fátima, o presidente da Fátima, ou o superintendente da Fátima, que preside as reuniões do CONSEMA em Florianópolis. Então, nessas reuniões, os conselheiros recebem processos para relatar. Esses processos de multa, autuações e outros afins são julgados pelos pareceristas, pelos conselheiros, e que apresentam o seu parecer nas assembleias, nas reuniões estaduais do CONSEMA. Então, eles dão o parecer e o conselho e a assembleia vota sim ou não pelo parecer emitido pelo conselheiro. Essa é, então, uma das funções do CONSEMA. Tem outras muito importantes, como, por exemplo, julgar requerimentos dos municípios para que as fundações municipais de meio ambiente possam proceder ao licenciamento ambiental municipal. O CONSEMA analisa os documentos que essas prefeituras protocolam para análise, os conselheiros analisam cada processo e numa assembleia é dado o veredito se o município conseguiu a credencial de licenciamento ambiental ou não. Mas para que um município possa ser credenciado pelo CONSEMA, é necessário que ele tenha um corpo multidisciplinar de profissionais, principalmente na área, mais pesadamente na área ambiental, florestas,
animais silvestres, águas subterrâneas, águas superficiais, hidrologia, geologia, atmosfera, clima, enfim. É importante que esses municípios, quando se credenciarem, apresentem um corpo profissional consistente, com um currículo capacitado para ele emitir e autorizar licenciamentos ambientais. Então, esse é o papel do CONSEMA. Vamos passar, então, para a SDS, que nós já falamos aqui, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentado, que é uma secretaria estadual e que ela tem, entre outros, deveres e obrigações de controlar e fiscalizar a Fátima, juntamente com o Ministério Público Estadual. Então, a Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina, a Fátima, ela, além de presidir as reuniões do CONSEMA, ela também é fiscalizada pelos conselheiros representados nesse grupo de pessoas. Então, a SDS tem uma outra função importante que não vem executando. A legislação já existe há muito tempo, que é o serviço de outorga, o licenciamento de outorga de captação de água dos rios e serviço de outorga de despejos de efluentes líquidos nos rios. Então, vocês sabem que isso não está sendo exigido nos licenciamentos ambientais ainda em Santa Catarina. No Paraná é uma função que já existe há mais de 20 anos e os recursos hídricos estão reduzindo bastante e nesse momento caberia também como recomendação que a SDS implantasse logo o serviço de outorga. Mas nós vamos continuar conversando sobre essas entidades no bloco seguinte. Até lá, aguardo vocês ali. Telespectadores, então estamos voltando com o tema da gestão ambiental pública e a contrapartida das entidades da sociedade civil organizada que auxiliam tanto as entidades públicas no seu desempenho correto e ético, como também é um suporte jurídico e técnico para as pessoas, para o indivíduo que é impactado por processos industriais, por prestadores de serviço, barulho, poeiras, enfim, poluição hídrica. Então, essas entidades então, fazem esse papel. Mas vamos continuar com a SDS, nós vimos falando em outorga. O que é a outorga? Você vai montar uma indústria e essa indústria na margem de um rio, ou próximo a um rio. E você precisa saber quanta água você pode tirar desse recurso hídrico. E quanto de resíduo líquido, despejo líquido, não tratado muitas vezes, ou tratado, você tem condições de lançar nesse recurso hídrico. Quem vai analisar esse processo, é um projeto técnico, deve ser elaborado por profissionais competentes que vão estudar a bacia do rio, vão avaliar as precipitações, vão calcular o tamanho da bacia, vão calcular o volume de água médio por mês, por ano, os piques máximos e os piques mínimos de períodos de estiagem. É importante em Santa Catarina, esse trabalho de outorga não vem sendo assim praticado e requerido nos licenciamentos ambientais. Raro, salvas algumas exceções. Vamos adiante. Vamos falar um pouco da Fátima, é uma agência estadual de licenciamento ambiental.
principalmente, além de outras funções que a Fátima tem, por exemplo, fazer a gestão das reservas biológicas do Estado, das áreas de conservação, das áreas de preservação, da proteção das nascentes, das matas nativas de grande valor ecológico, dos promontórios e fiscalizar principalmente a questão ambiental no estado inteiro. Para tanto, a Fátima tem escritórios regionais, um deles é em Joinville, ele funciona no edifício Manchester, no 10º andar, onde nós temos lá técnicos qualificados para atender o público e as empresas, as organizações que necessitam do licenciamento ambiental para operarem. A Fátima, no momento, já foi muito forte, ela é de 1975, quando foi criada. Eu lembro da posse do primeiro superintendente, foi em 75, lá em Florianópolis. Tive assim, envolvimento com todos eles, diante da minha atuação profissional. Fui um pioneiro em licenciamento ambiental no Estado. E assim, a Fátima teve tempos gloriosos, onde o seu staff de profissionais era invejável. Mas, com a mudança de governos, com a cabeça de governantes, de partidos políticos, em certos momentos a Fátima foi fragilizada. Não houve o aporte de recursos suficientes, a fiscalização deixou de funcionar, o licenciamento ambiental muitas vezes empacou, não houve assim uma meritocracia dentro do corpo de profissionais. Politicamente, houve a intromissão dos partidos dentro do órgão. Diversos casos de corrupção aconteceram, diversas regionais foram processadas judicialmente, judicializadas. Então, assim, é bastante irregular o funcionamento do órgão no Estado, dependendo do governo e dos compromissos que cada governante tem para com a sua população que o elegeu e com as questões de qualidade de vida. No momento, a Fátima está também desqualificada, poucos profissionais ainda atuam, muitos profissionais debandaram da Fátima e foram compromissados com a iniciativa privada. Excelentes profissionais nós perdemos por falta de motivação, por injunções políticas, por remuneração não condizente. E perdemos bons profissionais, muitos deles com cursos no exterior, se especializaram com recursos do contribuinte e foram trabalhar na iniciativa privada. Hoje, para você renovar uma licença ambiental de operação é bastante complicado. Existe hoje um sistema computadorizado de licenciamento ambiental, mas isso nós vamos falar num outro programa especial para que vocês fiquem bem informados. Eu quero ainda falar a nível municipal. Nós temos a Fundação Municipal de Meio Ambiente, a Fundema, que foi transformada em Secretaria de Meio Ambiente, que tem um bom staff de profissionais qualificados, competentes, trabalhando em condições boas. Não sei de remuneração como está isso, mas o órgão tem veículos novos, tem todo o equipamento necessário, tem medidores de CO2 nos escapes dos carros, tem um laboratório móvel equipadíssimo, tem fiscais treinados, também teve problemas jurídicos, houve processos sobre dirigentes em outras épocas e recentemente a fiscalização também foi o alvo de uma ação judicial complicado, com diversas previsões, com legisladores presos, enfim, é uma área escura, é uma área negra do órgão ambiental. Nós temos também uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente que trabalha no lugar da Fundema e nós temos um Conselho Municipal
de Meio Ambiente, que funciona muito parecidamente com o Conselho Estadual de Meio Ambiente. O Ministério Público também é muito atuante em Joinville. Temos 2 promotores judiciais competentíssimos que ajudam bastante a sociedade a resolver as questões ambientais. Assim terminamos esse programa de hoje, passou rápido, vamos continuar discutindo isso aí. Me telefonem, me mandem mensagem, o endereço eletrônico vocês têm aí no portal, para que a gente possa aperfeiçoar a inteligência joinvilense para que nós tenhamos uma cidade com uma qualidade de vida melhor e garantida. Até o próximo programa, Ecologia em Ação.